Fala pessoal, me chamo Felipe Udi, sou analista da CNPI. Hoje nós vamos falar sobre a CSU Card System, tá? Antigamente era o código de negociação Card 3, hoje é CSU D3, mudaram o código de negociação recentemente, tá? Uma empresa aí que é uma small cap interessantíssima, tá? Que ela opera em 3 segmentos, a gente vai ver aí mais ou menos atendimento ao consumidor, né? Na base de serviço de atendimento ao cliente, né? Um serviço de pagamento, também tem um dos núcleos, né, da base de serviços deles, e tem também um outro serviço relacionado que a gente vai abrir, agora sumiu da minha cabeça, mas é uma empresa que ela tem um valor de mercado baixinho, tá? Para quem procura empresas de tecnologia na Bolsa do Brasil, fala que não tem empresa, né, aqui no Brasil como tem lá no exterior, tem algumas empresas interessantes, né? Eu já fiz vídeo da TOTUS. TOTUS é a empresa mais interessante, né, do meu ponto de vista aqui no Brasil, né, mas é uma large cap. CSU Card System, ela já bateu uma alta aí, agora mudou o código, né, negociação, não vou conseguir pegar aqui o histórico, né, que era Card 3, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui o Card 3. Talvez no... Bom, enfim, ela chegou a bater uns quase R$30, tá, a Card System. Então, assim, basicamente era 1.2 bi, ainda era pequena, tá? Então a gente vê que o PL é baixinho e tal. Oscilou um pouquinho agora na pandemia, mas é uma empresa que quase não tem dívida, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na CSU Card System. Uma empresa interessante. Aqui tá até aqui, ó, Card 3, era antigo código, né? Card 3. E empresas de tecnologia normalmente, né, foram impactadas, né, por conta daí da alta de juros e tal. Mas ela é uma empresa que tem 3 segmentos aí de serviço. Eu vou ver aqui se abre o release, que sumiu aqui. Sumiu da minha cabeça, né, os segmentos, mas um é basicamente, quando a gente faz uma transação com cartão de crédito, a gente tem que pagar uma taxa para adquirente, que é essas máquinas de cartão, Cielo, PagBank, né, Mercado Pago. Tem a da bandeira do cartão, tem do banco também, então cada pontinha tem uma taxa que vem embutida, né? Pra gente fica imperceptível. E a Card System faz a interligação entre essas tecnologias e cobra uma taxa em cima, né? Também eles fazem um serviço de oferecer implementação de um serviço de pagamento, de banco digital e tal, para empresas, fintechs, empresas pequenas que querem montar. Por isso que a gente viu que surgiu muitas fintechs aí na Bolsa de Valores. Aqui, deixa eu ver se aqui embaixo a gente já vê aqui falando dos segmentos deles, da CSU Card System, para que eu começar falando, né? Eu estava mencionando dos segmentos, porque eles têm uma diversificação grande. Acho que eles até remodelaram aqui também, né? Porque agora tá CSU Pay, CSU DX, mas era diferente antes. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se não tiver aqui, deve estar na apresentação. Não sei qual documento que eu tinha aberto. A apresentação deles bem completinha, tá? Deixa eu ver aqui na apresentação de resultados. Aqui, ó, exatamente o que eu tinha falado, ó. Eles agora mudaram, remodelaram Paze e DX, tá? Antigamente era um pouquinho diferente, que é essa questão, meios de pagamento, que eu falei, né? Eles operam nesse segmento aqui de meio de pagamento, cartões, transferência, pagamento digital, Pix parcelado, criptomoedas também, eles adentraram, e eles acabam oferecendo essa integração entre essas operadoras, essas empresas que fazem parte do ciclo, né, de transações. Eles também oferecem Bank as a Service, né, para essas fintech que eu falei, né, para empresas que querem abrir um serviço de finanças, né, serviço financeiro, de integrado. A gente vê que muita empresa de varejo começou a oferecer. Então, carteira digital, multiconta, compras, crédito como serviço, cartão como serviço, né? Então, muitas empresas não têm corpo técnico para desenvolver isso, então acaba contratando a CSU Card System. E também oferece programa de fidelidade, né? Assim como atendimento ao consumidor, que eu estou vendo aqui, ó, Customer Experience. Eles dividiram aqui em DX e o ciclo de pagamento, aqui botaram essa parte de fidelização e incentivo, que não era, né? Era separado aqui dessa parte aqui de pagamento, fidelização e incentivo. E agora também essa questão de middle office, que eles botaram aqui curadoria, intercâmbio e prevenção à fraude, né? Essa prevenção à fraude é até interessante, porque a gente tem uma empresa de capital aberto na bolsa, né, a ClearSale, que sofreu muito com a alta de juros. Uma empresa aí que ainda dá prejuízo, então é pré-operacional, ainda não dá lucro operacional. Mas assim, vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Então a gente viu ali como é que divide o segmento da CSU Card System, né, que mudou o nome, agora é o código, né, mudou o código. Receita líquida deles, mais ou menos flat, né, então a gente vê que a empresa sofrendo um pouquinho aí, frente ao segundo TRI. No semestre subiu até um pouquinho, mas bem flat. Agora, em pagamentos,
11% em relação ao segundo TRI, elevando sua participação a 60% do total. Então essa parte aqui de pagamento, né, meio de pagamento e Bankers as a Service é 60% do total. Essa parte de fidelização e atendimento ao cliente é bem forte deles também, tá? Os outros 40%, esse middle office, acho que eles criaram ainda há pouco tempo. Então a gente vai ver aqui mais à frente falando. Lucro bruto, recorde, né? Mesmo assim, eles tiveram lucro bruto recorde. Então a gente vê que como é uma empresa de software, não tem o CPV ou o custo dos serviços prestados que impacta muito, né? Normalmente essas empresas de software têm essa dinâmica de ter uma margem bruta alta, né? Sempre que a gente faz vídeos de software, vocês podem notar na empresa que oferece serviços, né? Software as a Service. Tem vídeo aqui, acho, da NeoGrid, tem vídeo da TOTOS e tal. A margem bruta é muito alta e aí a gente tende a ter uma alavancagem operacional forte. Então a empresa, mesmo não tendo uma receita crescente, né, que sinaliza que o market share deles não está muito forte, a gente vê que o lucro bruto crescendo, porque eles não têm custos muito fortes. 19%, quase 20%, crescimento expressivo, tá? Parte de pagamento cresceu 29% e 82% total no trimestre. Margem bruta mais 6 pontos percentuais, então um crescimento bem pesado, ó. 37% de margem bruta e ainda tem espaço para crescer, tá? Ainda não é uma margem bruta excelente, é uma margem bruta boa. Mas acima de 40 já começa a ficar bem forte, bem interessante. Então a gente vê que a CSU Card System, mesmo a cotação tendo caído aqui, né? CSU Digital agora, né? Não é CSU Card System mais, né? CSU Digital. Ela caiu mais ou menos de 30, teve uma reestruturação aqui no nome, no código de negociação. Caiu de cerca de 28, mais ou menos, para 15, por conta da alta de Selic. Então é um movimento macroeconômico que não impactou na empresa. A gente vai ver que a empresa também quase não tem dívida, tá? Até aqui, ó, CSU Card System, né, o Card 3, que estava no release aqui do segundo TRI, depois que eles mudaram, né? Líder no mercado brasileiro em soluções tecnológicas da última geração para meio de pagamento, Bank as a Service, Customer Experience e fidelização e incentivo de cliente, né? Que é esse programa de pontos e tal. Indicador de EBITDA, 41 milhões. Aqui a questão do EBITDA deve ter amortização aqui de software, né, basicamente. Ganhou uma escala bem forte aqui. Basicamente, a margem bruta veio toda para EBITDA. Então a gente vê a alavancagem operacional aqui, como ela tem espaço para crescer, né? Isso aqui no EBITDA, né? A margem EBITDA cresceu 2 pontos percentuais só, né? O EBITDA 6,6. Mas 32% de margem EBITDA é muito forte. Lucro líquido também recorde, porque a empresa não tem quase dívida, então não sofrendo, né? Ela paga um pouquinho de dividendo, né? 29% de payout. Eu acho que é uma empresa que é mais interessante reter para crescer, que a gente vê ali que é uma small cap bem pequenininha. Unidade de cartão, 33 milhões de cartões cadastrados. Quantidade de transações gerenciadas, foram 213 milhões. Aqui é mais questão volume de cartão também, ó, TPV, volume de transações, 64 bilhões de transações. Então o pessoal usando muito cartão ainda. Aqui falando de interações, né, do segmento aqui que a gente falou, né, de experiência do usuário, esse middle office aqui acho que não entra ainda não. 53%, né, então eles têm aí um controle também das interações. Mensagem de administração, nos últimos anos observamos um amplo movimento de digitalização de processos, mais variados segmentos, realmente, né, o pessoal indo para banco digital de negócio no Brasil e no mundo, os avanços alcançados nos múltiplos dispositivos eletrônicos, maior conectividade, e deve crescer cada vez mais com 5G, né, permitiram evoluções naturais e tal. 2021, volume transacionado, aí falando que cresceu, a CSU está atenta e tal. Falando aqui do desenvolvimento de aplicações novas, investimentos e tal. Reforçar esse movimento, você vai acompanhando sua nova marca, né, CSU Digital, de forma a explicitar seu posicionamento no mercado e compromisso com a inovação. Então eles mudaram aqui o nome por conta dessa evolução aí do digital, né? Eu acho meio bobeira, né, esse nome. Antigamente era aqui, né, a divisão de negócio, né, que eu falei que antigamente era três áreas, né, CSU Card System, CSU Contact e agora CSU Pays e CSU DX, né. Basicamente esse contato aqui era a interação com o usuário e eles botaram ali um segmento corporativo agora. CSU Pay, aí engloba aqui, Bank as a Service, a gente já viu, crescendo, e o DX, experiência do usuário, né, a primeira delas ainda no atendimento front office, que é a evolução da tecnologia, inserção de robôs de atendimento, algoritmo e machine learning, tecnologia de reconhecimento e oferta de canais digitais de atendimento. São esses robôs aí automáticos, quando a gente vai, por exemplo, banco BMG, esse banco pequeno, tu vai lá, tem atendimento automático, acho que a própria Nubank também tem. Vamos ver se eles falam aqui do corporativo, né? Projeto de maior valor agregado e complexidade, prevalecendo aqueles que apresentam sinergia com o nosso ecossistema. Aqui falando de middle office, né? Segunda fase. Então eles já estão implementando essa parte aqui de middle office, né? Prevenção à fraude, que é um ramo aí mais forte da ClearSale, né? Tratamento, gestão, esteira de processos de negócios dos nossos clientes, ampliando sua inserção tecnológica, prevenção à fraude, intercâmbio, curadoria, entre outros.
Então eles querem entrar na briga aqui com a ClearSale, né? Só a título aqui para vocês saberem, a ClearSale, tem vídeo aqui no canal também, uma empresa aí também, ó, tem até valor de mercado maior, né? Interessante, né? Porque a Card System, CSU Digital agora, gera um EBITDA, gera lucrinho e tal, e a ClearSale não gera nem lucro ainda. Então a ClearSale, ó, caiu de quase 30 para 5 reais, agora deu até uma subidinha, né? Já caiu até menos, né? Antes, 4 e pouco, chegou quase a bater 3,96 aqui, ó. Porque, na verdade, não é porque a empresa ficou ruim também, tá? É porque a empresa é uma empresa muito arriscada, mais arriscada, pré-operacional, mas dá prejuízo, né? É até um contrassenso, né? Se o Card System valer metade aqui, praticamente. Aí, resultado alcançado no segundo trimestre, reforça a solidez, né? Conquistamos 3 novos clientes. AME Digital, Fintech, plataforma do grupo B2W, Bitpreço e 2 marketing empresas atuantes no segmento de criptomoeda. Então a gente vê que a empresa também investindo em criptomoeda. Eu acho que daqui a pouco vai ter aí essa parte aí de pagamento com cripto mais forte aqui no Brasil daqui a alguns anos, tá? E aí a gente vê que a empresa também investindo, né? Aqui margem líquida, margem EBITDA, a gente vai ver mais adiante. Forte geração de caixa recorrente, 35 milhões no trimestre. E caixa líquido de 76 milhões. A gente vê que a empresa não gera tanto caixa, né? Se a gente analisar aí vai dar 120 milhões. Mas para um valor de mercado de 600 milhões, sinaliza aí que a empresa está baratinha, né? Vamos ver aqui alguns números, né? Então a gente vê aqui, EBITDA, né? No trimestre 40 milhões, cresceu em relação ao ano passado, no semestre 80. Então vamos arredondar aí anual uns 160 milhões, para um valor de mercado de 600 milhões. A empresa está gerando caixinha. Lucro líquido, empresa dando lucro, que eu falei, a ClearSale ainda dá prejuízo, margem EBITDA crescendo, né? No trimestre ainda cresceu bem mais, né? 2 pontos percentuais. E dando lucro, né? Margem líquida também, não é naquela margem líquida. A gente vê que o CSU PES corresponde a 60% e o CSU DX 40%. Esse aqui embaixo fala mais um pouquinho dos custos, né? A empresa desenvolveu e executou ao longo dos anos um modelo de negócio que se baseia no full service. Toda a infraestrutura tecnológica, soluções de serviço financeiro para que nossos clientes possam oferecer uma experiência única e completa aos seus usuários. 98% de receita de forma recorrente, né? Isso daqui, quando a empresa de software, normalmente tem uma receita recorrente muito forte, né? Porque tem uma receita contratada já a esperar próximos anos. Dificilmente, quando é recorrente, uma recorrência forte, dificilmente o cliente troca, né, o teu fornecedor de serviço. A TOTUS, a gente viu também no vídeo da TOTUS, que a TOTUS também tem uma receita recorrente bem forte, acho que até 99%, 99, pouco. Custos, né? Incluindo depreciação e amortização. 82 milhões, reduziu um pouquinho, versus 90 milhões. 168 milhões no semestre, contra 176, no semestre aumentou um pouquinho. Novo mix de serviço, então a gente vê que a empresa também está investindo aí na divisão de negócio, mudando. Mas nada de outro mundo, crescimento. Mais um custo aí pesadinho, né? Aí o lucro bruto, a gente vê que a empresa cresceu bem, né? Frente ao ano passado, 7 pontos percentuais. 6 pontos percentuais frente ao segundo tri, né? Margem bruta bem forte, né? Lucro bruto também. Mesmo aqui que caiu um pouquinho no primeiro tri, a gente vê que o lucro bruto, a margem bruta já tinha crescido. Receita está andando meio de lado, é verdade, mas de repente o mercado mais aquecido. Despesa comercial, 21 milhões, de gerais, administrativos comerciais. Cresceu flat, né? Com empresa também bem asset light, né? A gente vê aqui que cresceu 13% no semestre. No trimestre 2%. Mais aqui puxado de gerais administrativos, que é o corpo de funcionários. Né? Nem sei se é corpo de funcionário, não, não. Corpo de funcionário vai lá na linha da margem bruta mesmo, né? Basicamente. E aí no total aqui 15%. Outras receitas, 1 milhão, quase não impacta. E aí falando, né, margem EBITDA crescendo, 32%. No primeiro trimestre já não tinha crescido muito, né? Tinha crescido 0,8%. Mas a empresa está conseguindo expandir bem, né? O resultado veio bom, né? Do segundo trimestre, semestre aí da Card System. Lucro líquido crescendo, a empresa quase não teve aqui, ó, resultado financeiro impactando. Pouca dívida, mais depreciação e amortização. Até falando aqui, resultado financeiro, despesa líquida de 1 milhão. Investimento em CAPEX, evolução não, aqui é evolução do lucro líquido, margem líquida subindo também. O CAPEX, 15 milhões. Tal. E no semestre, 27 milhões, tranquilo. E falando aqui aqui total, né? Investimento mais
CSU Pay, DX pequenininho. E corporativo eles ainda estão criando, eles nem deram muita sinalização aqui, né? Corporativo nem impacta direito, ó. Apesar que esse DX, como teve uma reestruturação, a gente vê que também é bem pequenininho. Investimento, né? O corporativo está até mais pesado. Porque esse CSU aqui, DX, é mais prestação de serviço e tal. Apesar desse corporativo meio que entrar aqui, né, no DX também. Eles, até lá aqui na apresentação eles nem botam. Bota aqui middle office, né? Caixa, 35 milhões, aqui do ponto de vista de regime de caixa, né? No semestre, 70 milhões, né? Mais alavancado por depreciação e amortização, pouco capital de giro. Dívida bruta aqui de 97 milhões, mas com caixa de 76, né? Então muito tranquilo. Dívida líquida de 21 milhões, empresa bem levinha. Dívida líquida sobre EBITDA de 0,1 vez. Então a empresa ainda tem espaço para se endividar. Quando a Selic baixar, de repente a empresa está esperando isso, né? Selic baixar para ter uma alavancagem maior aí de estrutura de capital para continuar crescendo, né? Então a gente vê que a empresa roda bem levinha, né, de endividamento. Vem apresentando um resultado bom, tá? E falando dos números de cartões, quantidade de transações, a gente viu que já os números vêm crescendo, mas a receita andando meio de lado, né? Ver o que tem aqui. Os principais indicadores e tal. Quebrando, né, por digital, mais digital, esse analógico aqui. Quase não faz cosquinha. Vê se tem alguma coisa falando desse analógico aqui, peraí. Aqui não sinaliza não. Aqui falando do CSU DX, foca na operação de usuário. Contact Center, né, que eu falei, né, que é essa questão de atendimento, tem robô, tem aquele pessoal lá de call center também. Aí tem chat, enfim. Ele quebrando mais algumas linhas aqui da empresa. Vê se fala um pouquinho aqui mais alguma coisa aqui na DRE consolidada. Isso aqui a gente já viu basicamente. Deixa eu ver aqui embaixo falando no demonstração de fluxo de caixa se tem alguma coisa interessante, né? Aqui no semestre a gente vê aqui depreciação, amortização, que infla mais um pouquinho o fluxo de caixa, né? Até aqui em cima, 70 milhões. 31 milhões só de depreciação e amortização. Como a empresa investe muito em software, não é sempre que vai ter que repor essa amortização, né? Eu acho que a CSU pode começar, de repente, quando a Selic baixar, se endividar um pouquinho para fazer aquisições, talvez, né? Não tem nenhum grande impacto aqui, nem de variação, de capital de giro. Juro pago também é pequenininho. Compra de ativo intangível, que eu falei, né? 24 milhões, no ano passado foi 20, que é o que impacta aqui no fluxo de caixa de investimentos. E financiamento, arrendamento, de pagamento de juros, capital. Isso daqui eu acho que eles poderiam segurar mais, né? Mas às vezes o pessoal lá, os diretores, CEO quer, né? E amortização de empréstimo um pouquinho também. Então assim, basicamente é isso aí, tá? CSU Card System, né? CSU Digital agora. É uma empresa leve, uma empresa que tem um potencial, uma empresa que vem gerando resultados ao longo do tempo. A empresa que saiu da cotação lá de baixo, de 2, 3 reais, chegou a bater quase 30, agora caiu um pouquinho com a alta de juros. Mas, basicamente, o movimento macroeconômico impactou a empresa, mas a empresa vem dando resultado, né? Essa receita que vem andando meio de lado, mas acho que tem muito potencial para entregar, tá? Valor de mercado baixinho, gerando caixa, tem potencial para crescer, se alavancar e tá reestruturando novas linhas de negócio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, peço se inscrever no canal para dar uma moral pra gente, deixar o seu like aí e seguir nossa página no Instagram. Valeu? Forte abraço!